Fala pessoal, começa agora mais um Fala Doutor, hoje com o doutor Mário Timbó, cara que tem uma história de vida muito interessante, né? Veio do campo de futebol para o campo da medicina, né? Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Hamilton, prazer todo meu aqui no programa e dizer que é uma satisfação, né? Falar um pouquinho da minha história, falar um pouco da medicina e de outros assuntos que são bem interessantes aí da carreira do médico, né? Então a gente está aqui disponível para bater esse papo. Legal. Paizão, acho que a parte mais curiosa da sua história é como é que você sai do campo de futebol, que em tese também é uma atividade profissional ou hobby, que não é tão reconhecida por ter os atletas ali, os mais estudiosos, né, do mundo. E você sai desse universo para entrar em uma área que é tida como uma das áreas mais difíceis de atuação, principalmente pelo esforço do estudo, né? Como é que foi essa jornada, doutor Mário? Bem, essa jornada começou, quero começar até um pouquinho antes falando que eu sou de uma cidade chamada Hidrolândia, né, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. E o sonho dos meus pais era dar oportunidade para os filhos, né? E surgiu através de uma herança, né? As coisas, ver como é que as coisas são, né? Uma herança fez com que o meu pai comprasse uma casa em Fortaleza e a gente fosse morar em Fortaleza. Mas qual era a minha rotina em Hidrolândia? Era jogar futebol, era treinar, era praticar esporte. Como até, inclusive, hoje eu gosto muito de esporte, né? E levei para Fortaleza isso, quando fui como adolescente, né? Chegava do colégio, né? A gente estava no colégio Positivo, ali na 24 de maio, né? Se você não conheceu. E aí chegava, corria para o campo do Ferroviário, né? Morava ali no Conjunto dos Bancários, na Barra do Ceará, ali pertinho, 3 quilômetros ali do... Quase que a gente é vizinho, que eu moro lá perto. Você mora ali próximo? Moro no Jardim Iracema. O Jardim Iracema é relativamente perto. Não, você falou aí da escola, eu digo, meu amigo, da aldeota pro Ferroviário é longe, viu? Pois é, chegava em casa, o treino era 1h30 da tarde, né? O treino do juvenil. Quando eu cheguei, inclusive, eu comecei a treinar lá no Ferroviário, e ainda peguei o Jardel treinando lá. O Jardel que fez tanto sucesso no futebol, né? Porto, né? Foi pro Porto, foi campeão da Champions pelo Porto. Foi pro Vasco, do Vasco foi pro Grêmio, do Grêmio foi pro Porto, né? E fez muito sucesso aí, né? Seleção. Eu ainda vi o Jardel treinando. Só porque com 3 meses ali de treino no juvenil do Ferroviário, eu vi que o negócio era bem complicado lá. A gente imagina a carreira de futebol, aquela facilidade, porque a gente só vê os cases de sucesso, né? A gente só vê o Neymar, né? E os grandes jogadores. Aí, aquilo ali me despertou, né? Principalmente o esforço dos meus pais, né? O meu pai... O meu avô era um agricultor que se destacou pelo esforço do trabalho e tudo, né? Conseguiu fazer um patrimônio, mas o meu pai trabalhava com meu avô e depois que meu avô faleceu, meu pai foi trabalhar tinha um carro e tinha um carro que era agregado à prefeitura e era o carro-pipa da Hidrolândia, né? O que abastecia a Hidrolândia. Eu via o esforço do meu pai e a dedicação dele, e aquilo ali não poderia passar em vão, né? Então, quando eu desisti, eu parei e pensei, realmente não dá o futebol, então tenho que estudar. E o que eu vou estudar? O que eu me sinto melhor? Aí eu me vi na medicina. Aí tem um grande desafio pela frente. Uma faculdade de medicina no estado do Ceará, o UFC, uma das faculdades mais disputadas do Brasil, né? E ainda é hoje a UFC. Então, foi um verdadeiro desafio. Passei 6 anos tentando vestibular para medicina. Só tinha muita resiliência, viu? Exatamente, tem que ter, né? Se você quer uma coisa, uma das coisas que você tem que ter é disciplina, resiliência, né? Ou seja, e querer aquilo acima de tudo, ou seja, tem um desejo definido na sua vida. E eu coloquei isso na minha cabeça, comecei a estudar, fazer cursinho, não passava. No outro dia eu já estava estudando, né, para o próximo vestibular naquele tempo, e foi assim até a gente conseguir passar no ano de 2000, né? Tem uns 20... Você entrou com quantos anos na faculdade? Eu entrei de 25 para 26 anos na faculdade. Me formei com 32 anos, tenho 20 anos de formado, né? Tenho 20 anos de formado e aí, pronto, estava numa faculdade decente, que é o UFC, né? Que realmente forma um médico de qualidade, né?
e fiz toda essa carreira lá em Fortaleza e depois terminei e vim para o interior. Sou do interior, passei, quando eu me formei em 2006, surgiu um concurso para o Estado, né? Aí eu passei nesse concurso para médico da atenção básica e médico plantonista e já atendia como dermatologista. Aí fui equilibrando até vim para Sobral em 2013, né? E estou aqui em Sobral desde 2013, há 13 anos. Acabei de receber o título de cidadão sobralense, né? Com muita alegria. Olha aí! Né? Primeira vez que eu voto em Sobral, foi a eleição passada, né? Já votei, já me sinto realmente um sobralense, né? Meus pais estão lá em Hidrolândia, vou até visitá-los hoje, depois do final do atendimento, vou passar o final de semana por lá, mas já me sinto um sobralense realmente inteiro agora com título, né? E aí você começou você veio para Sobral em que ano que você falou? 2013, né? 2013. Vim por influência de um amigo, cirurgião vascular, né? Um grande amigo, é o Dr. Arnaldo Ricarte, que não está mais aqui em Sobral, mas ele foi quem abriu as portas inicialmente aqui e a gente foi construindo o nosso nome, né, com trabalho, com dedicação e principalmente com o apoio e a satisfação dos nossos pacientes e clientes. Legal. E aí veio para Sobral para atuar em qual área da medicina? Sempre quando eu vim para cá, já como dermatologista, só atuei como dermatologista aqui. Além de Sobral, eu também atendo, né, toda semana em Tianguá, tá? Atendo uma vez por mês em Acaraú, né? E uma vez por mês em Camusim, né? Então, eu não atendo só em Sobral, eu atendo em outras cidades. Ficou aí um resquíciozinho da herança genética do seu pai de gostar de dirigir, né? Porque é um vai e volta danado. Exatamente, em média de 3 a 4 mil quilômetros por mês, né? Agora a gente está prestes a inaugurar uma clínica nossa, né? Nós estamos ainda na Vila Clínica, passamos esses 13 anos na mesma clínica, estamos aí tendo a oportunidade de um espaço novo ali no Arco, né? A clínica, o nome da clínica é Experiência, né? Porque é exatamente isso que a gente quer dar para os nossos pacientes. É exatamente isso que a gente quer. Qual vai ser as especialidades que vai ter lá? A princípio, as especialidades são direcionadas, são ligadas à dermatologia, né? A gente já tem um contato de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta. Provavelmente nós teremos um cirurgião plástico, né? Que vai trabalhar com afinidade. Eu quero também uma psicóloga, tá? Porque nós lidamos muito com essa parte também, eu trabalho muito na consulta, no momento com o paciente, eu entendo que o paciente ele deve ser atendido do ponto de vista clínico, né? Mas também ele deve ter um acompanhamento do ponto de vista emocional. A gente tenta trabalhar isso nos nossos pacientes para gerar uma experiência bacana com eles, e aí o psicólogo é fundamental. A gente tem um psicólogo, e lá, Hamilton, lá, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, lá vai ser, são 3 andares, no primeiro andar é clínica, né? O segundo andar é uma academia, né? Já funciona lá o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, e no terceiro andar é um salão de beleza, uma sala, tem um espaço para construir a sala em torno de 7 a 8 metros por 5, e de frente ao arco ali vizinho, a antiga farmacêutical, a gente acha que dá um ponto legal de bem-estar, né, de repente algo comercial, né? Para a gente juntar. Entra na onda do rooftop de Sobral, né? A gente juntar o cuidado com a saúde no primeiro andar, né? A prevenção das doenças com a academia, né, o esporte, e o terceiro andar um espaço de bem-estar, né, de bem-estar que a pessoa possa também ter uma experiência completa lá. Qual é a previsão de inauguração, doutor Mário, lá? A clínica está praticamente pronta, né, a gente espera aí depois da Semana Santa iniciar, mas eu quero fazer a inauguração junto com o salão, porque é um público, o meu público, 80% do meu público é feminino. Interessante é isso que eu pude perceber com o tempo, que as mulheres, quando elas não são a paciente, elas influenciam os homens a agendar as consultas, né? Então, as mulheres estão bem dentro do meu público, né? Então, é muito uma herança machista do homem, né? Do cara não querer se cuidar, não olhar para isso. Ele só vai procurar ou se alguém tiver sugestionando, que muitas vezes é a mulher que faz isso, né? É meio que quase obrigar o cara a ir lá no dermatologista
Mas o homem mesmo, por iniciativa própria, eu imagino que seja muito menos a procura. Em geral, né? Em geral, o homem procura, às vezes, a maioria dos homens, às vezes, procura o urologista por influência da mulher, né? O homem procura se cuidar, às vezes, fazer um check-up, e a mulher ali comentando, você tem que se cuidar, né? Você tem que cuidar da sua saúde, né? Você cuidando da sua saúde, você vai viver melhor, você vai trabalhar melhor, você vai ter uma qualidade de vida, uma expectativa de vida melhor. Então, eu comecei a perceber isso. E, assim, por conta disso, a gente pretende mudar, mas a inauguração provavelmente vai ser no final do mês de abril, quando a gente tiver os 2 espaços, né? A academia já funciona integralmente. A academia, lá, quais são as modalidades? Só luta? É só luta no momento, é Muay Thai e Jiu-Jitsu, tá? O Muay Thai está funcionando super bem, né? Muito procurado, a localização também é muito privilegiada, né? E está dando certo até agora. Muito bom. E aí vamos falar um pouquinho de dermatologia, né? Eu atendo alguns clientes dessa área e acabei achando muito curioso uma questão. A dermatologia anda de mão dada com os cuidados da mente, né? Se muita coisa que estoura na pele é por conta que a cabeça não tá boa, né? Como é que você até falou aqui, né? Que o cuidado ele é clínico, mas também emocional, né? Como é que o senhor avalia, doutor Mário, essas questões, essa correlação da pele responder à forma como a pessoa está emocionalmente? Na verdade, Hamilton, essa observação é interessante, mas eu queria ampliá-la, né? Na verdade, o interno da gente, se ele não estiver equilibrado, ele vai influenciar em tudo, né? Vai estourar em algum canto. Vai estourar em algum canto e para qualquer área, seja a sua, seja a minha, seja a do engenheiro, em qualquer área, se você não tiver um interno, um emocional equilibrado, ela vai dar um problema. Ou seja, você até para mudar de nível, né? Se você não evoluir o seu emocional também, aquilo ali vai gerar um desequilíbrio, né? E a pele ela tem uma influência muito grande, até porque a pele e o sistema nervoso, quando a gente está lá na vida embrionária, elas surgem do mesmo localzinho, chamado tubo neural. Depois é que vai se diferenciando, né? Então, os problemas emocionais são, sem dúvida, desencadeantes e muitas vezes iniciantes de quadros de doenças de pele, né? Então, se você quer trabalhar integralmente, e é uma coisa que gera experiência, né? Eu entendo que a consulta ela tem que passar por isso, né? E os momentos empáticos, eu procuro buscar os momentos empáticos nas consultas. O que são os momentos empáticos? Muitas vezes não tem nada a ver com o diagnóstico, com o tratamento, né? Com aquela rotina do dia a dia do médico, daquilo que leva o paciente ao consultório, né? Ele tem na cabeça dele, pronto, eu vou lá no consultório, vou chegar lá, tem uma recepcionista, vou ser atendido, vou entrar, o médico vai me atender, ele vai passar uma receita, eu vou tratar e, se Deus quiser, vou ficar bem, né? Então, a gente tenta modificar um pouquinho essa rotina, né? Eu gosto muito de conhecer a realidade dos pacientes, né? Eu gosto muito de conhecer o que ele faz, a família dele, um pouco da família dele, da realidade dele, porque isso gera conexão, né? Algo hoje que se busca muito, conexão. E a experiência, não existe experiência se não houver uma conexão. Até porque hoje no mercado médico a gente tem que entender, tenho certeza que você gosta muito disso, né? Eu entendo hoje o médico como um empreendedor, como um empresário. Quem hoje se forma na medicina pensando que há 20 anos atrás, né? Igual a 20 anos atrás, como eu me informei, eu quero até contar um fato. Que valia o esforço de tentar 6 vezes, né? Que valia o esforço de tentar 6 vezes, exatamente. Eu até reflito às vezes se vale o esforço de você pegar, como muita gente faz hoje, de pegar um valor, né? Um valor que o curso de medicina 6 anos, por um valor em determinadas faculdades. É, né? Entre 700 e 1.400.000 aqui no Ceará. Pronto, se vale a pena. Para quem sabe trabalhar com dinheiro, R$1 milhão, você, poxa, tem um futuro aí. A 08 dá em torno de 12, 10 conto. Pois mais ou menos o salário do início de carreira. Então, né? E cada vez esse salário tende a diminuir, com a lei de oferta-procura, com um número absurdo de médicos, né? E médicos, infelizmente, com a qualidade inferior, vão receber menos, né? Então, assim, eu entendo que a medicina tem passado por transformações, né? E a gente tem buscado,
não ser aquele médico de 20 anos atrás, quando eu só precisava ser médico. Só precisava ser bom tecnicamente, né? Não, só precisava ser médico, Hamilton. É? Só precisava ser médico. Olha, para eu lhe contar, quando eu me informei, quando fui lá no CRM pegar minha carteira, antes, um mês, vários municípios já tinham entrado em contato comigo, ofertando casa, né, salário bom e uma série de outras regalias que você tinha, e eram todos, não era exceção, não era porque eu era melhor, pelo contrário, eu era muito mediano, né? Na minha turma eu era mediano. Tenho colegas hoje nos Estados Unidos, tenho um colega dermatologista na Alemanha, tenho colegas em São Paulo, minha turma realmente tem colegas em Fortaleza, muito destacados. O processo de formação era muito duro, né? Então, se você formava, você no mínimo era bom. Era isso sem dúvida, na faculdade pública, né, que já selecionava, ninguém entrava razoável, todo mundo tinha que estudar muito mesmo, era um critério básico, requisito de corte mesmo, você tinha que se dedicar muito, já tinha que vir de uma longa carreira de estudos, não era coisa recente, né? A demanda, lei da oferta e da procura por médicos, né? Você tinha um número, meu CRM era 9879, ou seja, tinha 9 mil médicos formados em 50 anos da faculdade de medicina, menos de 50 anos. Hoje está quase no 30 mil, né, em 20 anos, ou seja, isso vai multiplicar em poucos anos. De forma exponencial. O Brasil vai passar, parece que vai ser o país com o maior número de médicos, logo, né, que vai passar a marca de 1 milhão de médicos, né? Abençoa, senhor. Pois é. Então, para mim é bom, viu? Não, sem dúvida, tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Agora, bom que viesse esse número grande de médicos com uma formação de qualidade, né? Como era naquele tempo. Então, naquele tempo, há 20 anos atrás, no Ceará, só tinha uma faculdade de medicina. Então, a própria oferta-demanda, ela já colocava o médico como um destaque, né? Então, não precisava ter aquela coisa toda. Mas a formação já era, porque era uma única faculdade. Lá, realmente, os professores eram dedicados mesmo para aquilo, porque ali era uma referência. Você chegar a ser professor de uma Universidade Federal do Ceará, que era tida entre as 3, 5 melhores do Brasil, né? Então, isso já credenciava o médico. Agora, hoje não. Hoje o médico ele tem que ter visão comercial, né? Ele tem que ter noções de vendas. Eu tô lendo um livro de vendas, né? Quem imagina isso? Qual é o livro? Quem tem estratégia enriquece. Do Alex Bússolo, aquele que inventou o termo vendologia. Não sei se você já ouviu falar desse cara, né? Não vi. Hoje eu leio muito marketing, né? Leio muito marketing, por exemplo. Leio muito inteligência emocional. Acabei de ler o livro do Daniel Goleman, que é o mais conhecido aí foi um livro escrito em 95 e que mantém alta, né? Porque é um livro realmente testado e comprovado e mantém entre os mais requisitados, né? Então, o médico hoje ele tem que se ver como pensando na carreira dele, não como uma marca. Prova social disso foi aquele evento, o Medboard, né? Que é o evento que a gente realizou aqui. E o fato que gerou até curiosidade de outras pessoas que trabalham com esse público também, como é que a gente conseguiu juntar tanto médico numa quinta-feira à noite lá no Laésio. Eu disse, cara, os caras estão olhando para negócio, né? Eles não estão vindo aqui para ouvir falar, por exemplo, de uma descoberta científica. Isso aí, cada um vai procurar na sua área, não tem nem competência para isso. A gente está conseguindo trazer essa vivência do ponto de vista de negócio com esse intercâmbio intelectual, né? A gente não tem a premissa, enquanto Medboard, de levar conhecimento técnico, né? Nem que eu quisesse eu ia conseguir ajudar nesse ponto, mas a gente consegue trazer conhecimento do campo que a gente vivencia isso no dia a dia, vendas, marketing, gestão, processo, essas coisas, e tem chamado a atenção, né? Você teve lá, você viu que foi uma experiência interessante do ponto de vista da qualidade do público que ali estava. Eu queria até lhe parabenizar pelo evento, e não só pelo evento, o evento foi muito bacana, mas mais importante do que o evento é a iniciativa, né? Porque, assim, hoje esse tem sido um diferencial. A parte técnica do médico é o básico, é o beabá. Isso aí ele tem que ter a parte técnica, ele tem que, né, demonstrar o melhor para o paciente, ele tem que dar o melhor para o paciente. Mas isso não é suficiente, né? Hoje o médico tem que ter outras habilidades para ele se destacar,
que vai realmente elevá-lo a um outro nível. Ele tem que ter noção de gestão, né? Ele tem que ter noção de marketing, de venda, ele tem que saber se comunicar, né? Porque a melhora da comunicação facilita, inclusive, o entendimento do paciente. Né? Total. Porque o médico sempre foi muito técnico, uma fala muito técnica, né? E quando ele fala muito tecnicamente, o paciente não entende isso, né? Isso afasta, inclusive dificulta o entendimento do paciente da prescrição, do tratamento. Então, ele tem que ter um conhecimento técnico, mas ele tem que ter uma fala de forma assertiva, objetiva e que cause o entendimento do paciente. E uma escuta aprimorada. E uma escuta eficaz, porque a escuta é o que vai fazer. Você que é um vendedor de primeira, você sabe que o vendedor ele ganha mais na escuta do que na fala, né? A frase do Jorge diz assim, numa negociação, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha. Pois é, né? Então você aprender a perguntar sobre o ponto de vista negocial é o melhor caminho, porque você constrói uma estrutura de mudança de comportamento, que você, no final do dia, quer conduzir a pessoa a tomar uma decisão a favor do seu negócio. Isso só é feito fazendo boas perguntas. A verdade é sempre do outro. Né? Aí eu falo isso enquanto especialista em seguro de vida, assim, se fosse sobre a minha ótica, a minha verdade sobre o produto, na minha cabeça é simples. O cara que não tem seguro de vida, é economicamente ativo, tem pessoas dependendo dele, é doido. Né? Se ele não tem. Só que isso é o meu modo de enxergar. Agora, como é que eu faço a outra pessoa acompanhar esse meu raciocínio? Aí é baseado em perguntas. Dale Carnegie é que dizia que cada pessoa só quer saber daquilo que interessa a ela, né? E quando você faz essas perguntas, você está descobrindo o que interessa o outro. Aí é muito mais fácil você vender dessa forma. O que está me pegando agora é que eu descobri que tem um bocado de médico lendo um livro que é a base desse processo de negociação, que é o Spin Selling, né? É um livro maravilhoso. Eu vi essa semana o Sebastião, que é meu cliente cirurgião. Eu digo, meu filho, vai arrumar outra cor para aí, que esse é meu meio de vida. Não vai ficar divulgando para os outros, não. Fique só na medicina, brincando com ele. Nesse livro que a gente está lendo, são 47 técnicas de vendas e a terceira técnica é o Spin Selling, né? Bem bacana. O Spin é um método fantástico. E aí, doutor Mário, pensando do ponto de vista empreendedor, que é legal, você tem falado muito disso, né? E percebi também que você tem andado muito nesses eventos, né? Levei naquela primeira edição lá aquele evento que teve lá na cadeia criativa, depois teve outras iniciativas que você teve presente. Então você é um cara que está buscando, de fato, se desenvolver no campo empresarial. Como é que você enxerga essa onda agora de rede social, de mídia? Pois é, a rede social eu vejo muito positivo, né, mas que com bastante cuidado, né? Porque a rede social ela abre, sem dúvida, um espaço muito grande, ou seja, eu entendo o Instagram hoje, que é a principal rede social, como uma máquina de vendas, né? Se você tem que ocupar aquele espaço, não tem dúvida. Ou você vai ou vai alguém. Ou vai alguém, né? Aquela coisa, aquela velha frase, o jargão de quem o conhecido vence o melhor até que o melhor se torne conhecido, né? Isso aí é muito verdade, né? Os jargões não surgem por acaso, né? E, assim, a gente tem que estar na rede social, tem que saber como é que utiliza, tem que saber trabalhar a rede social, né? E agora sim, a rede social, ela tem os dois lados, né? Tem os dois lados. A gente vê que antes o médico não ocupava esse espaço. Isso aí é um grande erro. Eu entendo hoje como um grande erro, porque se o médico não ocupava, alguém vai ocupar esse espaço, né? E muitas vezes profissionais de muito mais baixa qualidade vão ocupar esse espaço e vão vender. E esses é os que têm tempo de produzir vídeo, né? Pois é. Mas, assim, a gente tem que entender a rede social hoje como um trabalho. Você tem que parar para fazer isso, né? Isso aí vai lhe dar retorno. Né? Então você tem que estar nesse meio e entendendo como é que ele funciona. Se você não entende, trabalhe com alguém que entenda. Daí pra cá, me sobrar o teu Lindomar aí pra ajudar, né? Perfeito. A gente tem aqui o Lindomar. Isso é legal você falar como é um trabalho. Cara, eu tenho uma preguiça sem tamanho de fazer vídeo pra rede social. Mas eu tenho uma preguiça absurda de fazer. Aí você fica se justificando, eu tô ocupado, aí não sei o que, tal, não vou fazer. Aí você abre o Instagram e você dá de cara, por exemplo, com o meu cliente Juvenal Linhares.
Eu digo, não, mas aí eu tenho que ter vergonha na cara, eu tenho que fazer, porque não é possível que a minha agenda seja mais ocupada do que a dele. Então, vai gravar. Aí você olha, vai lá no Lima Neto, vídeo. Aí você vai olhando para uns caras, é Manuel Pequeno vídeo todo dia. Aí eu digo, não, mas aí essa é vergonha da minha parte, eu tenho que fazer o que é para me fazer, que é os vídeos. E aí eu começo a me espelhar nessa turma, para não ficar me sabotando de não estar produzindo. Muito legal, Hamilton. E você citou aí 3 grandes referências minhas também, né? Todos 3 colegas médicos, excelentes profissionais, excelentes pessoas, né? E assim, engraçado, né? Se tem uma das coisas mais democráticas que nós temos é o tempo. Todo mundo tem 24 horas, né? Mas o grande problema é o que você faz nas 24 horas. Tem uma turma que parece que tem 48, né, bicho? A gente tem uns caras que fazem tanta coisa num dia. Eu fui para um evento lá em Fortaleza, que foi a Feira da Indústria. Uhum. Aí o Bellini ia para lá, a gente ia se encontrar para essa feira. Aí o João Adib todo dia posta no Instagram a agenda dele do dia. Rapaz, de 5h45 até 11h45 é uma atividade a cada 40 minutos. Eu printei e mandei pro Bellini. Disse, Bellini, eu não faço isso aqui nem na semana. O cara faz num dia. Outra de coisa. Para começar, o cara sai de São Paulo, vai não sei para onde, Ceará e volta. Eu digo, homem, vá para lá, rapaz. Tem gente que tá num patamar de sucesso que você olha, você entende o caminho, mas você não quer correr aquele caminho. Muitas vezes você tem que pesar. O que, Hamilton, assim, na minha rotina é bem corrida, mas assim, para mim, eu chego ao final do dia, tem algumas coisas que, se eu conseguir fazer aquilo ali, o dia foi muito ok para mim. Que é o quê? Trabalhar, fazer atividade física, né? Dar atenção à minha família, né? Ler, tá? Essas 4 coisas, e ter um pouquinho de religiosidade. Se eu tenho a minha família, incluindo os meus pais, né? Tenho que todo dia falar com eles, né? Se eu não cumprir essas coisas aí, eu não me sinto legal, tá? Se um dia que eu passo sem treinar, eu já não acho um dia legal. Hoje você treina o que, especificamente? Eu tenho uma academia em casa, né? E às vezes, quando eu tô em alguns locais, eu treino no quarto. Eu sou muito disciplinado em relação a isso. Faço exercício, né? No quarto. Faço meus exercícios, calisteniazinha, né? Dá super legal. Super legal. Eu botei isso na minha cabeça, né? Se eu quiser ter uma qualidade de vida legal. Uma longevidade maior e viver com qualidade de vida. Meu pai vai completar 89 anos agora, dia 11 de abril. Meu pai, até mostrei no meu Instagram, há 15 dias atrás que eu estive lá em Hidrolândia, meu pai com os pezinhos fazendo uma musculaçãozinha lá, uns pesos que eu levei para lá, né? Estava treinando lá no alpendre lá da fazenda e ele, uns pezinhos, né? Então meu pai chegou aos 89 anos dirigindo, cuidando o dia todo, correndo para um lado e para o outro, e à tardinha, de vez em quando, fazendo um exercício de peso. Mas por quê? É aquilo, o futuro você só vai alcançar no futuro aquilo que você plantar hoje, né? Você só vai chegar na terceira idade legal se você passar pela segunda idade bem. E para isso, atividade física, alimentação é fundamental, né? Claro que às vezes a gente foge um pouquinho, né? Mas assim, então o tempo é 24 horas. Mas as minhas 24 horas, elas têm que ter isso. Tem que ter essa rotina. Tem que ter essa rotina. Se faltar um ali, pode faltar um dia, claro, um dia ou outro, mas assim, a média dos dias, ela tem que ter isso. E cada paciente que eu tenho oportunidade, eu estudo ali no momento com o paciente, né? Hoje a gente tem muita facilidade de pesquisar, de estar ali atendendo o paciente, ler um artigo na hora, né? De revisar, poxa, o cara chegou com um problema aqui, cara, eu vou ver aqui, enquanto eu estou conversando com ele ali, eu estou baixando ali, vendo uma atualização, vendo um artigo ali atualizado, um resumo de um artigo, né? E tem que ler em casa, né? Eu também sou professor de uma faculdade aqui em Sobral, não ocupa tanto tempo, mas pelo menos um horário da semana ela me ocupa, né? No ambulatório, e as aulas que tem que fornecer aquela disciplina, né? São 3 aulas no semestre que normalmente a gente dá. Então eu tenho que estar também estudando, né? E nesse convívio com os mais jovens que geram
essa motivação para a gente poder continuar estudando. E participando dos eventos, quando possível, participando dos eventos. Né? Congresso. Esse ano o brasileiro é em Fortaleza, não precisa, a gente vai para Fortaleza. Na próxima, daqui a dia 11, eu vou estar em Fortaleza, lá no evento. Aqui em Sobral tem esse tipo de iniciativa? Não, aqui na dermatologia, até tentei um tempo juntar os colegas dermatologistas, fizemos até uma reunião lá na Vila Clinic, com o intuito de ter uma atualização científica, mas não foi para frente, né? Uma coisa que você, tenho certeza que você reconhece bem isso nos médicos, é o problema do ego, né? O ego, como tem um livro do Ryan Holiday, né? Que é o ego é seu inimigo. Então, o ego é o nosso inimigo de todos nós, né? Então, isso talvez tenha sido um problema e talvez tenha sido o grande desafio aí seu de tentar fazer com que o médico, né, deixe de lado isso e venha aprender outras habilidades, venha aprender com os colegas, se reúna para discutir outras coisas, para conversar outras coisas, mas o ego é o inimigo de todo mundo, né? E o médico tem ele bem exacerbado. Tem uns que tem bem aflorado, né? Mas a gente tem conseguido fazer boas interlocuções e o próximo agora vai ser fantástico. Até uma dica aí, viu? Para você médico, quando lançar o link, não pisque, se inscreva, porque o próximo vai ser com o Dr. Newton, com o Newton Parron. Eu acho que vai demorar poucos minutos para lotar as 40 vagas, que é a capacidade do espaço. Então, fique esperto aí. Doutor Mário, voltando agora para a dermatologia, o que é que mais bate na sua porta? O que mais bate na minha porta depende da faixa etária, né? No adolescente, é acne. Acne é o problema mais comum do adolescente, né? Por conta das Eu tenho uma adolescente lá que é um saco. E toda vida que ela vai no dermatologista é uma paulada, viu? Eu já vou dizer, tem consulta. Quando eu sei que é no dermatologista, eu disse, lá e se vai, 700 conto. Vai lá pegar a atualização do receituário. É sempre pancada. Pois é. Então, a acne é um problema que mexe muito na autoestima. Você estava falando nessa questão psicológica, né? A acne, eu recebo jovens que vêm com os pais e a mãe diz, doutor, ele não quer ir mais para o colégio, né? Tá com essas espinhas aí, nem são tantas às vezes na visão da mãe, né? Mas ele diz que não quer ir mais para o colégio, que ele não consegue mais tirar uma foto, né? Tem um paciente em São Benedito, que ele era garçom em São Paulo, e ele deixou o emprego lá, voltou, e ele me falou que foi por conta das espinhas. Que ele achava que todo mundo olhava para as espinhas dele, para o rosto dele, veio, se tratou e acabou ficando por lá. Então a gente ouve cada relato, né, mostrando como o psicológico influencia. E acne é uma doença que mexe muito com o psicológico e que deixa cicatriz se não tratar. Tem um nível, né? Eu já vi algumas pessoas falarem, tem uma medicação que é extremamente agressiva, que alguns adolescentes precisam usar, que mexe completamente na biologia da pessoa que está tomando. Eu não vou lembrar o nome da medicação. Eu acho que é esse negócio aí mesmo. Como é o nome? O nome, tem várias marcas hoje no mercado, mas o nome que realmente fez o nome da marca é o Roacutan, né? Que é a isotretinoína, né? É uma medicação, hoje é menos agressiva, sabe, Hamilton? Antes ela era feita em doses muito elevadas, né? Hoje é feita em doses mais baixas. Eu tenho vários pacientes, eu tenho uns 200 pacientes mais ou menos que tomam essa medicação com acompanhamento regular. Hamilton, outra coisa, o meu WhatsApp aqui não para. Todo paciente tem o meu contato. Todo paciente tem o meu contato. Eu respondo todo mundo? Respondo todo mundo. É obrigação minha. A partir do momento em que ele me confia essa responsabilidade de cuidar da pele dele, a responsabilidade é minha. Eu tenho que dar o meu contato a ele e eu respondo todo mundo. Minha secretária me ajuda no Instagram, eu tenho uma colaboradora maravilhosa, tenho duas, né? Tem uma que é responsável por isso, excelente nisso. Mas assim, sobre essa medicação ela revolucionou o tratamento da acne há 45 anos, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, né, essa medicação. Para você ter ideia, na década de 80, os dermatologistas brasileiros iam para os Estados Unidos, levavam talidomida, o remédio da hanseníase, para os Estados Unidos para trocar por essa medicação, né? E hoje ela é fácil de ser adquirida. Ela necessita de exames, de um acompanhamento, de prevenção de gravidez na mulher, porque é um remédio que é teratogênico, interfere na formação do feto, né?
Mas, assim, em doses baixas, uma medicação segura. Dos meus pacientes, 95% vão fazer um tratamento super tranquilo, limpa o rosto, né? Evita a formação de cicatriz, porque a maioria dos tratamentos de acne, ele vai gerar recidiva. Ou seja, o paciente trata e volta, né? E determinado, porque o problema vem de dentro, né? E só passar os produtos tópicos, muitas vezes, eles são importantes para as formas superficiais de acne, mas a acne vem da glândula sebácea que está na camada de dentro, na camada da derme, né? E é aquela camada que é essa glândula que é influenciada pela nossa genética, pelos nossos hormônios e pela alimentação, né? Que na adolescência aflora e que é responsável por causar acne em torno de 80% dos adolescentes. Um número absurdo, né? 80%. E a acne tem solução, com acompanhamento adequado, com acompanhamento, né, ali de protocolo, você consegue fazer um tratamento eficaz e evita a cicatriz e evita esse dano psicológico que o adolescente sofre tanto hoje com rede social. Todo adolescente quer estar tirando uma foto. Tome filtro. Exatamente. Aí não quer atacar o doutor Mário, viu, pessoal? Dá para perceber quando é filtro. Pois é. Doutor Mário, uma coisa que eu percebi em relação a esse negócio da acne aí, é a galera que faz suplementação hormonal. Cara, tem uma turma que faz essas suplementações que eu não sei se o custo-benefício compensa, não, pela forma como a pele fica. A pessoa fica lá com a estrutura muscular legal, mas fica um negócio absurdo de acne. Eu não sei qual é a correlação, se essa turma mesmo é que deveria se preocupar com o tratamento dermatológico. Como é que o senhor tem percebido isso? Total associação, viu, Hamilton? Porque, assim, a acne é uma doença dessa glândula sebácea, hormônio dependente. Qual é o hormônio? É o hormônio andrógeno, né? E o que o pessoal hoje estão suplementando, tanto homens quanto mulheres, coincidência, até atendi uma paciente ontem, em uso de oxandrolona, né? Mulher, né? Tem usado bastante, prescrito por colegas nutrólogos, cirurgião plástico, agora prescrevendo muito pós-cirurgia, né? Porque passa aquele tempo de recuperação. O problema é que... Cirurgião plástico? Cirurgião plástico. Informação não. Engraçado é que, por exemplo, ó, os andrógenos na mulher, rapaz, ele é bem complicado. Por quê? Depois que muda a voz, ela não volta mais. Você vê aquela mulher com a vozona entrando no consultório ali, ela tá em uso de andrógeno. Tá envenenada. Então, assim, os andrógenos hoje, que tem ganhado muito espaço hoje em academias, né, na própria prescrição médica, né, que é muito contestada, né? Hoje muito contestada, aquela questão do envelhecimento ou a questão do ganho de massa muscular. Eu tenho um paciente aqui em Sobral, um cara de um nível social bom, né? Professor universitário, que ele começou a usar, né, as famosas bombas, né, aos 19 anos. O cara tem um corpo, hoje ele tem 36 anos, um corpo invejável. Mas o quê? Acne severa, com cicatriz e um processo inflamatório no couro cabeludo. Primeiro, ele tentou tirar para engravidar, né? Porque reduz a quantidade de espermatozoide, reduz o hormônio produzido naturalmente, né? Uhum. Então, ele tentou tirar o suplemento para poder engravidar, não conseguiu, porque, na verdade, cortou tudo, né? Ficou depressivo, impotente, aí voltou a usar e desenvolveu um processo inflamatório no couro cabeludo intenso, né? Então, hoje ele faz uso de uma dose mínima, mesmo conhecendo os efeitos colaterais, e ele diz que o pessoal usa doses absurdas, né? De esteroide para ganho de massa muscular. E os prejuízos a gente está vendo aí, morte súbita, né? Na pele, principalmente acne, queda de cabelo, né? E problemas no couro cabeludo são bem frequentes nesse público. Voltando aqui para esse tema, que é outro negócio que me chama muita atenção, é esse lance da queda de cabelo. Eu não sei se eu tenho uma memória recortada da minha história de vida, que não é tão longa, vou fazer 40 anos, não é tão nova, mas não é tão longa, 40 anos. Eu não tenho lembrança de que há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a galera que tinha 40 anos, que é a idade que eu tenho, tinha tanta gente com perda de cabelo severa como tem hoje.
Hoje você vê gente de 35 anos quase careca já, né? Eu não sei se tem alguma correlação de período, mas é uma percepção pessoal minha que tem mais gente ficando careca. Sem dúvida, Hamilton. A calvície no homem, ela é da própria genética, né? As estatísticas mostram que aos 25 anos, 25% dos homens são calvos. Aos 50, 50. Aos 75, praticamente 75% dos homens são calvos, de acordo com a idade, né? Então... Eu acho que eu vou ter esse problema. Você está fora dessa, né? Eu não vou ajudar nessa estatística, não. Você está fora dessa estatística. Mas, assim, outros fatores vão acelerar esse processo, como o uso de hormônios, né? O estresse é um fator contribuidor, né? Hoje a gente tem visto um nível muito elevado de estresse e de ansiedade na sociedade, né? Ninguém sabe até que ponto você está falando das redes sociais, até que ponto o uso das telas, né? Tem influência, a gente sabe que tem influência hormonal, né? Das crianças, inclusive, uma influência hormonal muito intensa, né? Mas, assim, tem aumentado o número de procura de queda de cabelo do consultório, mais no sexo feminino do que no masculino, porque as mulheres são quem procuram mais, né? Os homens muitas vezes procuram querendo logo fazer um transplante capilar, quando muitas vezes não é necessário, quando é um quadro inicial. Porque você fazer um transplante capilar antes dos 30 anos, ele é muito pouco produtivo, porque o cara vai fazer vários durante a vida, né? Porque só vai repor ali, né, naquela área e ele vai continuar perdendo cabelo. Então, e para ele manter aquele cabelo, ele vai ter que fazer o tratamento para manter o cabelo. Então, tem tratamentos eficazes hoje. Quando o processo de queda de cabelo é inicial, você consegue reverter esse processo de queda, né? É eficaz, seja no homem ou na mulher. Mas, sabendo que, junto com a medicação, você tem que melhorar a sua qualidade de vida, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que melhorar seu sono, né? É um conjunto, é um complexo. A gente tem que parar de entender o tratamento de saúde como exclusivamente com a medicação. A medicação é um pilar. Não tem como a pessoa estar bem de saúde, ela estando mal psicologicamente, ela estando mal fisicamente, ela estando mal socialmente, né? Então, tudo é um contexto, né? O nosso corpo, ele é um contexto, né? A gente tem que estar bem de corpo, tem que estar razoavelmente de mente, tem que estar razoavelmente financeiramente, né? Para tudo se conjugar e você ter uma pessoa equilibrada. Legal. É muito interessante essas observações, porque a gente só sabe da dor quando a gente passa, né? Essa questão da perca de cabelo. Porque para mim, por exemplo, é algo ok, eu não consigo me incomodar visualmente com a pessoa careca, mas o cara que tem essa condição, muitas vezes não absorve isso de forma tão tranquila. E eu lembro de uma história de um cara que eu conheço, desde que eu me entendo por gente que eu conheci esse cara era careca. Careca não, ele era bem muito calvo. E na primeira oportunidade que ele teve de recurso financeiro, o cara tacou-lhe uma peruca na cabeça. O que para muita gente é até motivo de chacota, de brincadeira, mas se o cara, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez isso, o quanto aquilo ali não mexeu com a autoestima desse cara, né? Durante quanto tempo? É porque o cabelo, ele expressa, né? Ele gera o arquétipo da beleza, né? Do belo, né? Então aí vai com a autoestima, do poder, né? Então, assim, tudo que mexe com a autoestima, assim, a gente não consegue dimensionar na pessoa, né? Então ali a gente tem uma ideia, poxa, pode não interferir para mim, ou aquilo ali é pequeno para mim, mas para outra pessoa pode ser muito grande, né? A gente só vai saber realmente conversando, ouvindo e vendo qual é a interferência, porque muitas vezes a gente vê ali o superficial, né? A gente vê o superficial, o cara pode dizer, não, isso aqui não me incomoda, mas o profundo dele, de repente, pode ser algo que ali é marcante, bem ali machucado, é bem machucado, aquilo ali atrapalha, ele se sente menosprezado, aquilo ali dificulta, por exemplo, num relacionamento, num ambiente de trabalho, né, numa busca por uma evolução de carreira, por uma evolução pessoal, né? Então, a gente às vezes tem que entender bem isso, e o que não marca bem pra gente, às vezes marca muito pra outra pessoa. Aí, com essa boa voa, né? A gente já tá aqui caminhando para quase uma hora já de bate-papo. É um campo que gera muita informação, a dermatologia realmente.
até por questões culturais, né? E eu acho que é o nosso crachá de apresentação é a pele, né? Se o cara tiver com a pele bagunçada ali, ele causa uma impressão não tão positiva assim. Doutor Mário, quais são as 3 maiores ciladas vendidas principalmente na rede social sobre o cuidado com a pele? Pronto, hoje na rede social a gente tem todos os tipos de cuidado, né? Hoje o paciente chega para a gente, principalmente os adolescentes, chega com a receita do TikTok, com os produtos do TikTok, né? Pergunta difícil, viu, Hamilton? Essa é bem difícil, com as 3 maiores ciladas. Porque tem tudo, a rede social oferece de tudo, né? Mas qual foi os 3 maiores absurdos que você já viu? Deixa eu mudar a pergunta. Os 3 maiores absurdos que eu já vi, né? Muitos produtos, às vezes, caseiros, como uso de... Pronto, a gente estava falando de acne, né? O uso de produtos de pasta d'água, de pomada para espinha, né? De casca de banana para verruga, né? Que o pessoal, às vezes, usava lá como uma forma de ácido, né? Já usou, né? Pois é. Para espinha tem muita coisa, o pessoal usa muito medicamento, muita mistura, rapaz, tem cada coisa que a gente ouve que eu não consigo lembrar no momento, mas assim, tem sempre uma receita, né? E é aquela coisa, o nosso cérebro é muito emocional, as nossas decisões são muito emocionais, né? E a rede social, por conta da própria visão, aquilo ali marca muito. Como a acne é uma doença que fragiliza muito o seu emocional, aquilo ali que surge como uma pessoa que é referência, né? Que dá aquela dica, dificilmente a pessoa não vai testar, pelo menos, né? Então, tem sempre muitas coisas absurdas. Eu realmente não consigo lembrar de poucas no momento, mas sempre tem a receitinha do TikTok. Agora você falou de uma coisa, eu me lembro, eu vou perguntar por um produto que eu acho que nem vende mais. A minâncora servia de alguma coisa e o que de acha que aquela pomada servia para quê? Porque ela servia para tudo, né? Quando eu era criança, a minâncora ela servia de desodorante a creme de limpeza de pele. Pois é. A minâncora, eu recordo parcialmente aqui da fórmula dela, mas ela tem um anti-inflamatório nela, né? E assim... Porém, esses produtos muito espessos, esses produtos eles obstruem a glândula sebácea, então eles são até uns facilitadores da formação de acne, né? Eles podem até ter alguma melhora para desinflamar, algo mais superficial, mas eles não são recomendados de forma alguma. Hoje praticamente não se usa minâncora, né? Pelo menos acho que nem farmácia ninguém vê mais, né? Mas antes se usava mesmo, se tinha alguma inflamaçãozinha ali. Mas ela tem um componente inflamatório, eu não estou recordando se é o óxido de zinco, mas tem um componente ali antibacteriano leve, ali tópico, né? Que tem algum efeito anti-inflamatório, né? Tinha algum benefício. Outro produto também que está gerando uma série de dúvidas, nesse aí eu realmente caio no conteúdo que eu vou absorvendo e eu já mudei algumas vezes. É a história do desodorante. Aí eu usava desodorante aerosol. Aí eu comecei a ter problema com glândula. Aí não, o problema é o desodorante. Troca pelo Rolon. Aí não, o Rolon entope também as glândulas. Aí troca. Aí agora eu tô naquele de barra. Eu disse, pronto, daqui a pouco eu vou voltar pro limão. Porque tá acabando as opções. E eu já ouvi gente defendendo que o melhor é o aerosol, outros defendendo outra linha, outros falando que o melhor é a pomada tradicional, que você mela lá a ponta do dedo e usa o desodorante. Qual de fato é a recomendação para desodorante? Pronto, Hamilton. Essa pergunta é bem interessante, não só para desodorante, mas para uma série de produtos, né? Assim como cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu tipo de pele, né? Tem gente com pele mais sensível, né? Tem gente com pele mais seca. Então, assim, o desodorante ideal, ele é ideal, assim como o creme, para o seu tipo de pele, né? Tem gente que tem pele mais sensível, que usa desodorante spray e já irrita, né? O desodorante spray, ele é muito interessante porque não é um produto que você está aplicando, né? Por exemplo, se você usa o Rolon, você vai ali, danifica um pelo, aquilo ali, pelo contato com o pelo, o Rolon, ele vai infectando, né? Porque ele está tendo contato repetidas vezes. Por exemplo, se tem um pelo que caiu ali, ele tem um contato, ele tem uma porta de entrada, né?
mas muitas pessoas se dão bem com Rolon. Então, o mais importante no caso é ver o seu tipo de pele. Quem tem pele sensível, às vezes, se irrita com o produto e tem os componentes. Tem gente que tem alergia a alguns componentes de determinadas fórmulas de desodorante, de produtos, de pomada, né? Então, pode desenvolver alergia a um determinado tipo de produto. O mais importante é avaliar o tipo de pele, não tem uma receita de bolo. O normal é não reagir aos rolons, né? A maioria das pessoas não tem pele sensível, então vai dar legal. Usa o rolon, mas para aquela pessoa que está tendo dificuldade, que está tendo uma irritação, aí o melhor é ser avaliado, o seu tipo de pele, ver se é uma pele sensível, ver se tem alguma alergia a algum componente daquela substância, tá? Uhum. Mas muitas vezes, quando tem pele muito sensível, eu gosto muito de passar um hidratante antes, de usar um produto hipoalergênico, né? Ou seja, com componentes que sejam menos reativos para a pele. As pessoas, por exemplo, que têm pele sensível, até atendi recentemente, hoje de manhã, uma mulher no consultório, que não consegue colocar um brinco comum. Por quê? Porque ela tem uma doença chamada dermatite atópica, que atinge 5% dos adultos e 20% das crianças. Você estava falando dos problemas comuns, né? Na infância, é dermatite atópica, 20% das crianças têm. E o que é isso? É uma doença que tem um componente genético, que tem uma alteração imunológica que leva a alteração na barreira da pele. É aquela pele sensível, né? Porque falta um componente na barreira da pele. E aí tudo irrita com mais facilidade, ela tem dificuldade para segurar água na pele, então ela resseca com mais facilidade, ela coça com mais facilidade, e por ter essa alteração de barreira, tudo irrita com mais facilidade. Essas bijuterias, que são feitas de metais comuns, né? São metais muito reativos, com exceção de ouro e prata, que são metais nobres. Aí metais nobres são um pouco verde, né? Aquela Michelin que deixa o pescoço verde. Pronto, é aquela mulher que colocou um brinco, aí teve aquela irritação na pele, né? Ou seja, é uma pele que reage facilmente a determinados produtos, né? O relógio, fica logo ali a marca, né? Então, essa aí é a pele sensível. Então, muito importante você conhecer o tipo de pele da pessoa e saber se ela pode usar determinados produtos ou não. Para a gente encerrar aqui, doutor Mário, protetor solar tem que ser caro? Olha, protetor solar não tem que ser caro, ele tem que ter no mínimo um fator de proteção 30, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque o protetor solar, é interessante isso, o protetor tem um crescimento exponencial. O fator 30, ele tem 95% de proteção. O fator 60 tem 96 ponto alguma coisa. O 90, 97 ponto alguma coisa. Ou seja, praticamente no ápice da curva. Então, fator 30... reaplicado, agora depende do tipo de pele. As pessoas, o negro, ele já tem um fator de proteção natural de 13,5, né? Então, o branco não tem proteção nenhuma, né? Então tem que usar, depende da sua exposição solar. Então, o protetor não precisa ser caro, ele tem que ter um fator de proteção necessário para reduzir para esses efeitos danosos do sol. Aqueles de mercantil. Pois é, o de mercantil, aí você tem que avaliar o tipo de pele. Por exemplo, quem tem pele oleosa não vai poder usar qualquer tipo, né? Vai ter que usar os mais secos, né? O de mercantil, ele tem um efeito menor. Obviamente, como produtos que existem, de empresas diferentes, tem as empresas. Hoje, o protetor, Hamilton, hoje o protetor solar, a proteção solar é só um dos componentes dos protetores modernos. Hoje estão associando clareadores, antioxidantes, vitaminas que tem efeito renovador, regenerador da pele. Hoje o protetor, o componente de defesa dos danos do sol é só um dos componentes dos protetores. Então, se for só dos danos do sol e tiver um fator de proteção, né, aprovado aí pelas entidades, a gente acredita que teoricamente sejam iguais. Mas, obviamente, que essas empresas aí que fazem grandes investimentos vão ter produtos de melhor qualidade, né? Aí não resta dúvida de que, em termos de cosmética, em termos de composição desses produtos, elas vão ter, sem dúvida, uma eficácia maior. Perfeito. Doutor Mário, muito bom nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu transitar bem pela sua história, né? Que é uma história realmente belíssima. E também gerar informação, né? Que eu acho que é essa a nossa maior missão aqui enquanto podcast, enquanto produtor de conteúdo podcast. E o Fala Doutor só é possível graças ao apoio de algumas marcas,
como a Faculdade F5, o curso de medicina da F5 é patrocinadora do Fala Doutor, Carbono Gestão, Medboard, que é o evento sobre a mentalidade empresarial especificamente para médicos, que acontece aqui em Sobral e vai ter também a edição em Fortaleza. A Box Studio, né, que é o estúdio de produção de audiovisual de Sobral, onde a gente produz o conteúdo do Fala Doutor. E aqui também agradecer ao nosso participante, né, que o conteúdo só é relevante graças aos nossos convidados. Muito obrigado, doutor Mário. Fique à vontade aí para suas considerações. O espaço é todo seu. Fale onde o povo lhe encontra, como é que o povo faz para lhe achar aí nas redes sociais ou de forma presencial. Hamilton, primeiro agradecer pela oportunidade, lhe parabenizar por esses eventos. Você está conseguindo fazer algo que ninguém nunca conseguiu aqui em Sobral, que é realmente juntar os médicos, fazer uma coisa que é um dos diferenciais em qualquer pessoa, mudar a mentalidade, né? E uma das mais difíceis, inclusive, né? Quando você muda a mentalidade de uma pessoa, a pessoa muda completamente, né? Então você está abrindo a mente dos médicos para algo importante que vai engrandecê-los, né? Vai nos engrandecer como profissionais, nós vamos entregar melhor. Inclusive, assim, a atividade médica era muito amadora, né? Eu entendo hoje isso, sabe, Hamilton? Sei que o tempo já está nas considerações finais e você está dando essa oportunidade da gente se aprimorar, da gente se tornar mais maduro, da gente se tornar profissional de verdade, né? Ou seja, conhecer outras habilidades que o médico não aprendia. Então, eu queria, nesse momento, lhe agradecer muito por essa oportunidade que você está dando à classe médica e Sobral está tendo esse privilégio, né? No mais, eu queria agradecer demais esse espaço aqui para contar a minha história, que sirva de inspiração aí para os jovens médicos, tá? Que a gente pode conseguir aquilo que a gente deseja. Eu coloquei na cabeça que eu queria ser médico e nada iria tirar. Eu tinha ali o desejo ardente de ser médico e fui. Todas as dificuldades, e quanto mais dificuldades se você colocar na sua mente que você consegue, você consegue. Queria demais agradecer esse espaço, estou disponível aí para qualquer contato e para participar de todos os eventos médicos, engrandecendo sempre a categoria médica. E vamos fazer eu tenho feito alguns eventos, algumas gravações colaborativas com áreas correlatas, né? A deixar vocês sobre aviso que a qualquer momento a gente pode estar lhe chamando de novo para trazer de repente o Robson, que é um psiquiatra, um cara que tem muito bom, e trazer outro parceiro, um ginecologista, sei lá, e arrumar uma confusão aqui. Ver o que é que a gente consegue gerar de informação. Que esse é o nosso propósito. Confusão boa essa, viu? Quero participar. Bora nessa. Tá no meio. Valeu!